Olá, pessoas! Bem-vindos ao canal do YouTube Paola de Balzac, que é youtube.com/c/Paola de Balzac. Visitem também meu site, que é o paoladebalzac.com.br. Podem também me seguir no Instagram, que é instagram.com/Paola de Balzac oficial. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, logo abaixo. Eu estou começando essa sessão, na verdade, uma nova sessão aqui para o canal do YouTube, que é uma sessão totalmente inspirada nos desabafos e nas confidências que eu faço diariamente no status do meu WhatsApp. Eu peço que vocês aguardem só um pouquinho essa ansiedade, que eu já vou explicar por que nesse vídeo, que devia ser um vídeo, não tem imagens, vai ter apenas áudio. Por que eu estou fazendo isso em áudio? Por que eu não faço isso em vídeo? Por que eu não faço, se eu quero fazer áudio, por que eu não faço disso um podcast, por exemplo, ou numa plataforma de podcast? Eu daqui a pouco já vou explicar tudo isso para vocês. Para começar, eu devo dizer que isso é uma coisa experimental. Eu sou bicho solto, eu não empreendo praticamente quase nada nessa vida. E então, estou começando isso agora e vai levando. Se eu achar que convém eu continuar fazendo isso por aqui, eu continuarei. Se também eu achar que não está valendo a pena, que não é legal, que é cansativo e tal, e que é melhor fazer como antes pelo status do WhatsApp escrevendo, então eu farei isso também. Então, por enquanto, é apenas um experimento. O que eu faço no WhatsApp é basicamente aquilo que algumas pessoas fazem no Instagram, quando elas postam stories, coisas sobre o dia a dia delas, aí postam vídeos, postam fotos, postam texto. Só que no WhatsApp eu acho mais prático, acho mais rápido, acho melhor para escrever textos, porque apesar de eu também publicar essas coisas, né, fotos, vídeos e tal de vez em quando, a minha base principal, eu acho que 90% do meu conteúdo é de texto. E são textos assim, cada texto vira um textão. É muita coisa. E eu não sei, no Instagram nunca me parece ser o local ideal para isso. Fora que no WhatsApp eu tenho uma relação com um pouco mais de proximidade das pessoas do que a proximidade que eu possa ter, por exemplo, no Instagram. Porque, inclusive, no Instagram eu tenho lá o meu número de telefone, muita gente me conhece através de lá, porque pega o meu número de telefone. Tenho lá o meu WhatsApp que está exposto, não que eu queira, mas porque, como eu sou massoterapeuta e depiladora, eu tenho que deixar o meu telefone, seja lá, seja em qualquer outro lugar, para me anunciar, porque as pessoas vão me procurar através desse telefone. E então, com o meu WhatsApp lá, muita gente me adiciona. Não significa que todas as pessoas que me adicionam vão se tornar meus clientes. Alguns se tornam clientes, outros se tornam amigos. Mas há um grande grupo também, isso eu fui notando ao longo do tempo, que se tornaram principalmente meus leitores. Porque como me adicionaram no WhatsApp, eu fui reparando que essas pessoas passaram a ler as minhas atualizações no status, tudo aquilo que eu ia falando, e não desistiram. Apesar de já terem tido tempo suficiente para constatar que na maioria dos casos eu posto mesmo muito textão, muita coisa assim gigante. Eu pego num tema e eu vou nele até amanhã. Mas isso é muito interessante e há essa relação de proximidade porque, apesar de serem pessoas com as quais eu não tenho um contato direto todos os dias, eu não mando mensagem para ninguém todos os dias, nem nada, são pessoas que me leem diariamente, mas que ao adicionarem o meu contato, houve uma primeira vez em que falamos. Então, é um contato muito mais direto do que no Instagram, em que a maioria das pessoas eu nunca falei com elas ou pouco sei sobre elas. É um senta que lá vem história. É isso quando eu começo a postar lá no status do meu WhatsApp. E por haver essa relação de proximidade com as pessoas,
Acabou que isso se tornou um hábito, se tornou uma tradição, e por haver essa proximidade, eu acabo fazendo muitas confidências, eu acabo falando muito do meu dia a dia, o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, e acaba sendo muito espontâneo, muito verdadeiro, muito imediato também, porque é a emoção imediata. Às vezes eu tô com raiva e aí eu posto sobre um tema e descarrego a minha raiva toda lá. Então eu tô muito feliz, eu também vou e descarrego. Então tem muita oscilação, porque cada dia é diferente. E isso que faz a coisa também ficar interessante, saber que não existe um dia após o outro que seja igual ao anterior. Sempre tem alguma coisa nova a ser tratada. Sempre fui uma pessoa que escreve muito, sempre escrevi muito desde a infância. Eram redações muito longas. Teve uma altura também que eu fui poetisa. E essa coisa do desabafo sempre foi uma coisa muito frequente em mim, uma necessidade, inclusive, uma necessidade de extrapolar, uma necessidade de extravasar, de ir para além de mim. Não significa que na hora de um desabafo, se eu estiver com raiva, por exemplo, que eu vou estar com raiva a minha vida toda, ou usando esse desabafo para reviver essa raiva a vida toda, muito pelo contrário. Quando eu coloco algo para o papel, quando eu faço algum desabafo, é uma forma de eu tirar de dentro de mim, colocar numa outra caixinha. Ah, já falei sobre isso, então não preciso mais pensar nesse assunto, não preciso mais sentir sobre isso, porque eu já me expressei, eu já coloquei para fora e guardei no outro lugar. Eu tenho uma amiga de Portugal que desde quando eu comecei a fazer isso muito no Facebook, e na verdade primeiro eu fiz muito através de... Primeiro foram nos diários que eu escrevia no papel. Depois, quando surgiram os blogs, eu comecei a ter blogs onde eu escrevia muito. Depois surgiu a rede social e aí no Facebook eu sempre fiz isso. Hoje eu não faço mais isso no Facebook, mas eu fazia muito isso no Facebook, de fazer altos desabafos lá no Facebook. E essa minha amiga, inclusive, apelidou de Os Diários de Paola de Balzac. E então eu continuo fazendo isso, só que agora é através do status do WhatsApp. Faço isso com bastante frequência, quase todo dia, praticamente. É bem raro o dia que eu não faço. Mas apesar de a escrita ser a minha zona de conforto, eu acho uma pena que no WhatsApp não dá pra gente publicar áudios, porque alguns assuntos, por exemplo, em que eu me alongo a escrever sobre certas situações, eu gostaria muito de poder enviar por áudio, igual eu envio para essa minha amiga. Os áudios que nós trocamos, que ela me envia, que eu envio para ela, são muito divertidos. E tem essa proximidade, né? Esse tom de confidência. Porque o que eu publico no WhatsApp é tipo assim, amiga, deixa eu te contar. É muito nesse tom, é muito nessa coisa de partilhar algo para pessoas que você considera de certa forma íntimas ou próximas de alguma maneira. Então é uma pena que não dá para fazer isso pelo WhatsApp. Então eu decidi fazer aqui pelo YouTube. Não vai ser com todas as coisas que eu posto no WhatsApp, eu não vou deixar de postar textos no WhatsApp. Apenas em relação a certos temas, talvez seja necessário, seja melhor eu falar por áudio, eu contar a história por áudio. E então, quando eu achar algum tema que eu queira escrever e que eu ache que seja melhor falar dele através de áudio, eu vou fazer por aqui. Pelo menos essa é a ideia inicial que eu tenho. Sem contar que no WhatsApp, quando a gente posta uma coisa no status, você postou hoje, amanhã já não está mais lá. E alguns temas pode ser que sejam mais interessantes, terem um lugar fixo onde as pessoas encontram aquele tipo de conteúdo. Às vezes eu posto uma coisa, igual por esses dias eu postei uma receitinha de uma esfoliação caseira. Então depois sumiu dali, né? Quem não printou, não guardou. E então as pessoas voltam a me perguntar aquilo, então assim já não tem mais, né? Eu vou ter que digitar tudo de novo, vou ter que explicar tudo de novo. E então ter isso num lugar já guardado, vai me facilitar bastante.
A ideia para essa sessão daqui do YouTube, do meu canal do YouTube, é fazer como se fosse um áudio que eu estivesse enviando para você. Simples assim, como se fosse um áudio que eu estivesse enviando para uma amiga, contando sobre uma determinada situação. Não é como gravar um vídeo e você fazer uma grande dissertação sobre um assunto. Não, é uma coisa realmente íntima. De eu pegar e gravar um áudio como se fosse para uma pessoa específica, mas na verdade é para um grande grupo. Eu não poderia mandar isso individualmente para cada pessoa que eu conheço? Não. Não, porque eu tenho noção, sabe? Tem muita gente que me envia um monte de coisa, sabe? Que não me interessa de maneira alguma. E fica entupindo o meu telefone de coisa que não me interessa. As pessoas não são seletivas. Ah, vou enviar isso porque eu sei que essa pessoa vai querer ver. Não. Quando eu posto as minhas coisas no status do WhatsApp, ao invés de mandar diretamente para as pessoas, eu estou dando liberdade a elas, de elas poderem ler, de elas poderem ver apenas se elas quiserem. Está lá no meu status, elas não são obrigadas a ler. E então, por isso que eu jamais ia fazer isso. Então, eu vou fazer esses áudios em que eu vou contar certas coisas, vou pegar num tema, às vezes, de alguma coisa que aconteceu, como se eu estivesse enviando para você, mas você só vai ver se você quiser. Vou deixar, né, lá no status o endereço do vídeo. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, não veja. E tá tudo bem. Eu até acho que ao fazer isso no YouTube, talvez eu tenha menos visitas, né, menos visualizações, né, desses áudios, do que se eu postar tudo isso diretamente no WhatsApp, tal como eu faço todos os dias. Mas é uma coisa para fazer, para deixar ali, entendeu? Não é com o intuito de ser mais, de ter um alcance maior de pessoas, não, justamente porque eu já conheço o público que me lê diariamente, eu sei que eles continuariam a me ler no WhatsApp, não tinha necessidade de eu fazer isso no YouTube pensando no maior alcance. Talvez essas mesmas pessoas que visualiza as minhas coisas no WhatsApp, é mais cômodo, né? Porque ela tá ali no WhatsApp o dia todo. É mais cômodo ela me ler no WhatsApp do que ela ter que agora abrir o YouTube, ver o YouTube, e aí eu tô falando, eu falando talvez para elas não seja o ideal, porque elas podem estar no trabalho, alguma coisa e tal. Então, assim, meu intuito do YouTube não é trazer mais alcance, alcançar mais pessoas, ou mesmo alcançar essas mesmas pessoas através do YouTube, não. É uma coisa livre que eu tô fazendo, que eu vou jogar, vou deixar ali apenas mais para deixar guardado, para esvaziar a minha cachola, para poder ter é, um outro espaço onde colocar essas coisas. É muito mais em função disso do que qualquer outra coisa. Agora, explicando por que que isso vai ser em áudio e não em vídeo. Isso não quer dizer que eu não possa, vez ou outra, trazer vídeos dentro disso, ou que eu não possa trazer imagens, coisa e tal. Mas o objetivo principal mesmo é que seja em áudio. Por que fazer em áudio e não em vídeo? Porque fazer vídeo é chato. Porque leva tempo, sabe? Porque o lance do WhatsApp é justamente o imediatismo, é aquela coisa que está acontecendo naquele momento e que eu preciso colocar para fora naquele momento. Não importa nem se é importante ou se não é. Eu preciso naquele momento colocar para fora. E aí para fazer um vídeo eu vou ter que pensar a hora que eu vou gravar, o que que eu vou falar e tal, e aí vai perder toda essa espontaneidade, que é a espontaneidade, como eu te falei, daquele desabafo que você faz ali com uma amiga. Perde, deixa de ser imediato, começa a ser engessado, porque aí você vai querer escrever um texto, você vai querer pensar naquilo que você vai falar sequencialmente, você vai pensar se você não deixou de falar uma outra coisa, se as pessoas vão entender porque você não explicou não sei o quê. Então, você vai pensar em muitas coisas antes de gravar o vídeo e vai deixar de ter essa espontaneidade. Fora que também, para você gravar um vídeo, vou pensar, meu cabelo, não sei se meu cabelo tá bom.
Por mais que eu não seja de ligar muito pra isso, sabe? Tem hora que não adianta, a gente liga, entendeu? É... Ai, talvez fazer uma maquiagenzinha mais ou menos. E aí tem a questão da luz. Será que essa luz tá legal? E será que eu tô no momento bom pra poder gravar esse vídeo? Sabe? Vão ter N coisa. Depois tem que editar. Aí depois tem que fazer corte. Ai, é muita coisa pra fazer. Aí a coisa vai ficar para semana que vem, para depois, para depois. E eu já tenho muita coisa na minha vida que fica assim, ó, engavetada, que fica na lista de coisas a fazer. E eu preciso muito de coisas que possam ser mais imediatas, porque fica aquele acúmulo de coisas. Ah, eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo, e acabo não fazendo nada. Se for contar direitinho, para um vídeo de 15, 20 minutos, que uma pessoa posta no YouTube, ela vai gastar em média umas 3 horas da vida dela só por causa desse vídeo. Se fosse uma coisa muito importante, que eu fosse salvar o mundo com aquela informação, e que fosse muito relevante, né? Tudo bem. Mas, gente, não tenho tempo assim para perder com coisas que não são tão importantes assim. O que eu falo são coisas do meu dia a dia, são coisas do meu cotidiano, são pensamentos, são emoções. Não tem essa necessidade de eu ter essa trabalheira toda de gastar parte do meu dia, 3 horas. Quanta coisa eu não posso fazer em 3 horas, gente? Só por uma questão de vaidade, ou só por uma questão de, mas se eu gravar em vídeo, talvez há pessoas que vão gostar mais. Não, quem quiser gostar, goste, quem não quiser, não goste. Tá bom, tá, é uma liberdade total, velho, de cada um. E por que que eu não faço isso em podcast ou numa plataforma de podcast? Porque o YouTube é mais simples, né? Eu vou colocar o link lá, a pessoa vai, abre e é mais simples, né? Nem todo mundo tem os aplicativos para leitura de podcast e o YouTube é mais simples. Eu já tenho essa conta no YouTube, não preciso criar mais conta nenhuma, é tudo muito mais prático. E vai ser assim. De certo modo, até fica mais prático, né? Você sabe que eu posso ir falando, você não precisa ficar olhando pra minha cara. Eu mesma, eu assisto entre aspas, né? Muitos vídeos em que eu não preciso assisti-los. Inclusive, na hora que eu vou dormir, eu coloco música de 432 Hz, que eu não assisto, eu deixo tocando lá. Então, vai ser assim, como se fosse um áudio que você está ouvindo, como se fosse um áudio que eu estivesse enviando para você. Essa foi apenas uma apresentação desse projeto. Eu já tenho um assunto para falar num próximo vídeo áudio. E a gente se encontra. Por favor, vocês, quem não for inscrito no meu canal aqui no YouTube, por favor, se inscreva. Por favor, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Não posso nem falar vídeos, porque não vão ser só vídeos, né? Vão ser conteúdos. E a gente vai se encontrando por aqui, tá? Um beijinho, um bom dia para todos vocês.